الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Queridos irmãos, nosso assunto hoje sobre a função do comércio na sociedade e a conduta do comerciante muçulmano. Esse assunto é importante não só para os comerciantes, mas para todos nós. É importante aprender e saber qual é a função da riqueza, a função do dinheiro, a função do comércio, da economia dentro da sociedade, dentro do Estado em geral. No Islã, o comércio, a riqueza, deve servir e apoiar o bem sempre. Servir e apoiar a verdade. Servir e apoiar a justiça. Essa é a função da riqueza, a função do comércio no Islã. Servir e apoiar o bem, a verdade e a justiça. Não é o contrário, que não deve servir e apoiar o mal, servir e apoiar o errado, o falso, a corrupção e a injustiça. Isso é proibido e uma maneira incorreta no Islã, que nós devemos saber que é proibido, que sempre a riqueza e o comércio servir e apoiar os injustos, a proibição, as coisas ilegais. O comércio no Islã é considerado um dos melhores ganhos. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi questionado sobre o melhor ou o ganho mais prazeroso, o melhor ganho, ele disse: cada venda lícita, ou o que o homem faz com as suas mãos. Esse é o melhor ganho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntaram a ele qual é o melhor ganho. Ele disse: a venda lícita. Al-bay'un mabrur. Bay'un mabrur, bay'un, uma venda que não há nela nenhum engano, nenhuma mentira, nenhuma traição, nenhuma dúvida. Nesta venda é uma venda lícita. E o que o homem faz com suas mãos. Se nós queremos saber o mérito do comércio, é suficiente em seu mérito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trabalhou no comércio e costumava negociar com o dinheiro da esposa dele, Khadija radiyallahu anha, Khadija bint Khuwaylid, antes da profecia. E sempre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi honesto, confiável, veraz, verdadeiro, justo, tem caráter do comerciante de sucesso. E muitos dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também trabalharam no comércio, e alguns deles que foram prometidos o paraíso, como Abu Bakr as-Siddiq, como Uthman ibn Affan, como Abdurrahman ibn Auf, que Allah se compraza deles, entre outros companheiros e seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, trabalharam no comércio, porque eles consideraram o comércio como uma estrada para o paraíso no dia do julgamento. Eles consideraram a riqueza e o comércio um caminho que levará eles para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e entrar no paraíso.
eles não consideraram o comércio e a riqueza apenas um desejo mundano de lucro e riqueza. Não, o pensamento deles é mais forte e lógico, que eles pensaram e consideraram o comércio como um objetivo para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala, ou uma maneira, uma forma, um caminho para agradar a Deus e entrar no paraíso. O Islã constituiu para os comerciantes uma conduta ética e moral que devemos segui-la, e devemos saber que o comerciante, no dia do julgamento, no dia do juízo final, ou estará com os profetas, com os mensageiros, com os virtuosos, com os crentes no paraíso, ou estará com os abomináveis, com os injustos, com os renegadores da fé no inferno. Então o comerciante muçulmano deve escolher um lugar para ele, para si, no dia do julgamento, hoje. Ele tem que escolher hoje. Como nós falamos no início, o comércio no Islã deve servir o bem, servir a justiça, servir e apoiar a verdade. Não deve servir e apoiar o mal, servir e apoiar o falso, a corrupção e a injustiça. E tem condutas do comerciante muçulmano. Entre essas condutas, abandonar negócios em tudo que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, proibiu. Por isso não é permitido a um muçulmano vender estátuas dos ídolos, porque Islã é uma religião monoteísta. Allah é único, Deus é único. Então você não pode vender como deuses falsos para as pessoas. Também o muçulmano não pode vender, por exemplo, carne de porco, ou bebidas alcoólicas, ou armas numa guerra social que está acontecendo e ela está vendendo armas. Isso não pode. Não pode vender drogas para espalhar muitos prejuízos à sociedade e à comunidade. No Islã na jurisprudência tem uma regra: ما حرمه الله حرم بيعه. Ou seja, aquilo que Allah proibiu. Quando Allah proibiu algo, o seu comércio também é proibido. Allah proibiu bebidas alcoólicas, então o comércio de bebidas alcoólicas é proibido. Entre as condutas do comerciante muçulmano, a veracidade e a honestidade na explicação dos defeitos da mercadoria. Não exagerar na descrição da mercadoria para atentar o comprador. Assim como são hoje os anúncios comerciais. Tem muitos anúncios comerciais. Quando nós comparamos o anúncio com produto, o produto é totalmente diferente do que está no anúncio comercial. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: um acordo de venda é revogável até que o vendedor e o comprador se separem do lugar. Se falarem a verdade e puserem às claras todas as coisas relevantes, a transação ela se tornará plena de bênçãos para os dois.
Se eles falaram a verdade e cada um esclareceu, Allah vai abençoar para os dois, para o vendedor e para o comprador. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: mas se falarem falsamente e ocultarem o que deveria ser esclarecido, a bênção da transação será apagada. Muhiqat barakatu bay'ihima. Eles vão vender, aquele vendedor vai vender, sim, vai receber o preço, mas não vai ter uma bênção naquele que ele ganhou. Então nós devemos ser verdadeiros sempre. Também entre as condutas, a não se distrair da oração e da adoração por causa do comércio, bem como pagar o seu zakat, pagar o direito que está nessa riqueza, nesse comércio, quando cumpre as condições para a obrigação do zakat. Allah subhanahu wa ta'ala descreveu os crentes que nunca o comércio distrai a eles da adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Entre as condutas que quando nós falamos que o comércio não pode distrair o crente da oração e da adoração em geral, porque o crente, como nós falamos, ele tem um objetivo de agradar a Allah. O seu comércio é um caminho para agradar a Allah e entrar no paraíso. Então esse comércio não pode atrapalhar a ele das obrigações religiosas como a oração e pagar a zakat e outras obrigações. Também entre as condutas, que ele, o comerciante, seja leal na medida e peso. Allah subhanahu wa ta'ala arruinou o povo de Shu'aib, um profeta e mensageiro, por não serem leais e corretos com a medida e peso. Assim como foi revelado no capítulo de Ash-Shu'ara sobre a história do profeta Shu'aib, que Allah ordenou a eles a serem leais na medida e não sejais dos defraudadores. E esse também Allah subhanahu wa ta'ala revelou um capítulo chamado Al-Mutaffifin, ou defraudadores. Esse capítulo fala sobre aquelas pessoas que enganam os outros na medida e no peso, que o comerciante muçulmano não pode enganar ou comprar as pessoas quando ele vende uma coisa que tem que pesar ou medir, ele não pode enganar as outras pessoas. صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه قديما عز من قائل عليما